Glória a Deus, aleluia, amém, queridos. Bom dia a todos. Vamos começar esse dia novo, pensando um pouquinho sobre esse poder que existe na cidadania, né? Quando você é cidadão de um país, você tem todos os direitos que aquele país te confere. E o reino de Deus é um reino de leis, regido por leis de Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Jesus, nós passamos a ser cidadãos dos céus. Nós agora não somos mais cidadãos apenas do nosso país terreno, nós agora somos também cidadãos dos céus. E isso significa que agora nós temos direitos legais de Deus. E eu quero ler para você um versículo que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde Jesus disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como é que está a tua vida hoje? Você sente que existe em você, na sua vida, uma guerra constante, né, em relação a coisas que precisam ser acrescentadas, e você está dividido mentalmente, emocionalmente, entre buscar coisas e buscar Deus? Você fica dividido entre: eu coloco meu coração nas coisas, nas necessidades, no dinheiro, ou eu coloco o meu coração de fato no Senhor, nas coisas do Espírito, né? Isso é uma pergunta interessante, porque o que eu estou falando aqui é: não pare de trabalhar, não é isso que eu estou falando. Não deixe de cuidar da sua família, não deixe de trabalhar, não deixe de se esforçar no sentido de estabelecer projetos ou planos ou isso ou aquilo. Mas eu quero dizer o seguinte: existe uma coisa na vida espiritual que traz para nós, para o interior do crente em Jesus Cristo, um descanso glorioso que faz com que a gente lute pela vida ou trabalhe em prol das nossas necessidades com uma perspectiva completamente renovada de que não é o nosso trabalho em si que traz para nós a segurança da nossa provisão, mas sim este poder que Deus estabelece na nossa vida, que traz direitos legais de provisão. É o que Jesus está falando nesse texto aqui. Porque o contexto do texto, o contexto ao redor desse texto, Jesus está falando sobre as preocupações, né, da vida. No versículo 25 ele diz: não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, pagar. Não está escrito isso daqui, mas o contexto mostra, né? A gente pode ampliar assim: não fique preocupado, né, com o teu aluguel, com a prestação da tua casa, com isso, com aquele negócio. Como é que será a tua vida, como é que será a tua aposentadoria? Você trabalhe para isso, mas trabalhe com a confiança superior de que tem alguém mais interessado nisso do que você. Ele diz: olhe para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à tua estatura? Ou seja, nós não podemos alterar as coisas com a preocupação humana. O que Jesus está trabalhando aqui é para um argumento poderoso. Ele vai desembocar num argumento, né, que é o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você tanto se preocupa vão ser acrescentadas por Deus. Amém? Deus tem prazer em prover para o provedor. Se você é o provedor da sua casa, seja você um homem ou seja você uma mulher,
Deus tem prazer de prover para aquele que é provedor. Você não é o provedor por si mesmo, nunca pense isso. Eu tenho que fazer minha vida por conta própria. Não, 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 não. Se você vem para a jurisdição de Jesus, você tem que conhecer que as coisas no reino de Deus funcionam com direitos e deveres. Isso que Jesus está chamando de justiça, você precisa aprender isso. O que é justiça aqui? Ele está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é essa justiça? Justiça significa o estabelecimento das leis espirituais com que o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona com as leis da justiça divina. É um reino baseado na legalidade espiritual. Você precisa ter legalidade com Deus para você conseguir coisas de Deus, é o que ele está dizendo. E como é que você tem legalidade com Deus? Se você se puser em Cristo Jesus, se você estiver debaixo da glória de Cristo, se o Espírito de Deus que habita em você estiver dominando você e você estiver andando nessa fé de que você está andando segundo a justiça que Ele te deu, porque a palavra de Deus diz que nós somos justificados por Jesus Cristo, ou seja, Ele nos tornou justos por Ele, não em nós mesmos. Nós não somos justos nas nossas ações, nada disso, mas nós recebemos uma justiça para que nós possamos ser legalizados como cidadãos deste reino que nos traz privilégios incríveis. Então, se você busca em primeiro lugar isso, o conhecimento disso, o conhecimento do teu direito, o conhecimento da tua legalidade, o conhecimento de que Jesus é aquele que te habilitou para viver dentro desse novo reino. Se você conhece isso, se você buscar de todo o teu coração o conhecimento disso, você vai ver que as coisas de Deus, elas começarão a funcionar na tua vida, porque você está trabalhando com entendimento de legalidade e de justiça divina. Amém? O que é justiça? Justiça são os seus direitos legais. Isso é justiça. Eu não posso chegar num país, aqui por exemplo, eu moro nos Estados Unidos, eu não posso ser ilegal e exigir que o país me dê os direitos de um cidadão. Eu não posso fazer isso. Então, eu preciso entender que o país que eu estou, ele trabalha com justiça, com legalidade. No reino de Deus é a mesma coisa. Não é todo mundo que chega na presença de Deus e consegue as coisas. Não é todo mundo, sabe, que pode entrar na presença do rei e falar: ei, Senhor, eu preciso disso. Não, isso é uma coisa para aqueles que são privilegiados com a graça, com o Espírito, com a fé, com a verdade, e passam por uma nova, por um novo nascimento, uma regeneração do seu espírito para poder entrar no reino de Deus. Quando eles entram no reino de Deus por meio dessa regeneração, aí eles passam a ser cidadãos de um reino invisível, de um reino celestial que tem direitos legais de Deus. Portanto, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: se você entender que você tem direitos legais e começar a agir corretamente em relação a esses direitos, andar corretamente na presença de Deus pela fé, Ele mesmo se encarrega de acrescentar na sua vida tudo o que está faltando. Não é mais você que vai ficar correndo atrás do vento. Deus trará as bênçãos dele sobre a tua vida. Amém? Deus trará. Então, queridos, esses direitos legais, é muito importante a gente conhecer que nós temos esses direitos por causa da justiça que nos foi dada por Jesus Cristo. Nós somos justos em Cristo Jesus, pela fé, portanto nós temos direitos de Deus. Isso é muito poderoso. Eu quero orar pela tua vida hoje, você que está passando por dificuldades, você que está vivendo nesse mundo que eu também estou vivendo, e nós sabemos que aqui nesse mundo tem lutas, tem guerras. As realidades do mundo, elas são
elas são muitas vezes contrárias a nós. Mas ontem mesmo eu estava falando com alguém que existe uma grande diferença entre realidade e verdade. A verdade de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas realidades, as nossas dificuldades terrenas. Amém? Portanto, eu quero orar por você para que você entenda que se você é de Jesus de fato, se você nasceu de novo, se você está com Cristo, se Cristo está em você e você está passando por luta, você não vê a coisa acontecendo, entendeu? Você tem que estar debaixo desta jurisdição da justiça que você tem direito. Portanto, siga uma recomendação de Pedro. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 5, 7, diz assim: se humilhe perante a potente mão de Deus. Se humilhe. Se humilhar significa reconhecer que nós não temos o poder, a nossa fraqueza humana. Isso é se humilhar. Mas por outro lado, você tem que reconhecer que você já possui em espírito direitos divinos. Então são duas coisas, uma humildade e um reconhecimento espiritual. Senhor, eu sei que a minha vida está difícil, eu sei que a minha realidade está lutando contra mim, mas eu também aceito da parte do Senhor que eu estou em Jesus Cristo e que Ele tem toda a autoridade no céu e da terra. Portanto, a partir de hoje, humilhando-me diante de Ti, eu faço como o apóstolo Pedro diz no versículo seguinte: eu lanço sobre Ti a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então, faça isso hoje. Fala: Senhor, as portas que estão fechadas, eu tenho o poder pela fé de enfrentar pela fé e dizer: Senhor, eu quero essas portas abertas pelo poder do Teu nome, porque o Senhor me dá direitos espirituais. Eu só dou uma recomendação para todos que escutam essas verdades, que é o seguinte: muitas vezes nós estamos tendo dificuldades, as coisas não estão rolando, porque existem bloqueios a essa glória que está em nós. Existem bloqueios de falta de perdão, nós não estamos perdoando pessoas. Esse é um dos principais fatores porque as pessoas não são curadas quando oram a Deus. Esse é o principal fator que os milagres não acontecem. As pessoas não percebem que muitas vezes elas estão em dificuldades com outras pessoas, estão com mágoa, estão com raiva, estão com ódio, estão com falta de perdão, principalmente, amargura. Todas essas coisas são coisas que impedem a tua legalidade no reino de Deus. E você fala: meu Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu estou jejuando, estou orando, e as coisas não acontecem. Em primeiro lugar, não confie na tua obra em si. Confie naquilo que Jesus realizou. Não é o teu jejum que te salva, não é a tua oração em si que te salva, a não ser que esse jejum e essa oração estejam sendo feitas em fé e humildade de que é Jesus que faz a obra. Portanto, procure ter a perspectiva correta e procure de verdade fazer uma análise do teu coração, se você está bem com as outras pessoas, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos. Existe perdão para essas pessoas, para os teus amigos. Alguém te feriu, alguém te abandonou, alguém te machuca, alguém te fere e você está com aquele coração guardando, sabe, coisas contra alguém, e isso impede qualquer provisão de Deus. Isso impede o fluxo das bênçãos divinas. Ok? Então hoje você vai fazer essa análise, vai orar a Deus e falar: Senhor, eu realmente estou analisando e eu percebi que eu estou em falta com o Senhor nesse sentido, porque eu, na verdade, estou muito chateado com alguém assim. Eu estou com raiva daquilo que alguém fez assim, assado. E hoje eu vou liberar perdão, eu vou falar com essa pessoa. Eu vou pedir, eu vou dizer que eu a perdoo, eu vou pedir perdão se eu ferir alguém. O inverso também impede Deus.
quando eu machuco pessoas e não estou nem aí, quando eu firo alguém e deixo para lá, quando eu faço alguma coisa errada contra alguém e passo um pano por cima como se Jesus não estivesse vendo. Eu não posso ter fluxo de bênçãos espirituais se a minha vida terrena com as outras pessoas está maculada por esse tipo de injustiça. A injustiça humana bloqueia a glória da justiça divina. Amém? O que eu estou falando aqui, queridos, é muito importante. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, ele disse assim: em verdade vos digo que aquele que diz a essa montanha, move-te, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Mas ele, em seguida, ele diz assim: e qualquer que tiver qualquer coisa contra o seu irmão, perdoe no seu coração. É isso? Porque ele está ligando o perdão ao milagre que ele pediu anteriormente. Então você precisa ter isso em mente. Deixa eu ler esse texto corretamente, que eu estou terminando o áudio, porque é muito importante isso. Marcos 11. Marcos, capítulo 11, versículo 23. 11, 23, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ou seja, Deus te coloca numa posição de autoridade com Ele, em que você tem direitos legais de comandar coisas na terra pelo poder de Deus. Mas em seguida, ele diz assim: por isso vos digo, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, ele liga essa questão do perdão com a questão de realização de grandes milagres. Você vê como que uma coisa está ligada na outra? Amém? Portanto, faça essa análise hoje. Como é que está a tua vida? Pense bem. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está o relacionamento com as pessoas, com o teu filho, com a tua filha, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus irmãos? Como é que está a relação com os teus amigos de trabalho, com os teus amigos? Existe alguma ofensa? Existe alguma coisa que você realmente está chateado? Né? A palavra chateado é uma palavra bonitinha para tô com raiva, tô com ódio, tô com mágoa. Se isso estiver lá dentro do teu coração, você está lutando, está dizendo, eu sou de Jesus, eu estou confessando a palavra de Deus, mas as coisas não estão acontecendo e elas não vão acontecer enquanto essa coisa não for removida deste fluxo, desse canal divino que Deus colocou em teu coração, que é a tua alma. Amém? Vamos orar juntos? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste momento perdoar a todos que me ofendem, todos aqueles que eu tenho guardado no meu coração. Tristeza, mágoa, raiva. Ó Deus, a tua palavra diz que eu posso fazer isso e que o Senhor vai me dar essa capacidade de perdoar. É o Senhor que me dá a capacidade. Portanto, eu recebo nesse momento, me ajuda a perdoar, me ajuda a deixar para lá, me ajuda a passar um pano divino em cima disso, que o sangue de Jesus purifique o meu coração, a minha mente, minha alma, de toda essa mágoa, de toda essa raiva, de toda essa amargura que está dentro de mim em relação a tal e tal pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu quero me propor a, se possível, falar com essas pessoas. Eu quero manifestar Jesus através disso, porque eu quero que os benefícios do teu reino
se manifeste na minha vida, por causa que eu já tenho legalidade, eu já tenho a justiça de Jesus. Mas me ajuda, Senhor, a tirar do caminho tudo que está emperrando e atrapalhando a minha vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém? Que isso aconteça na tua vida para a glória de Deus. Deus te abençoe nesse dia e a gente se fala amanhã para a glória do Senhor. Amém.